Olá, pessoal! Dessa vez vamos abordar uma questão muito interessante. Uma pergunta que atormenta até uns que não têm interesse em assuntos sobre a Lua. Por que os humanos pararam de ir à Lua? Há muitos mistérios e teorias de conspiração em torno desse fato. Por exemplo, algumas pessoas dizem o seguinte: os astronautas americanos que aterrissaram na Lua já haviam encontrado alienígenas e foram proibidos de entrar na Lua. Será que seria verdade? Bem-vindos ao nosso canal Pipa. A partir de agora, vamos ver mais fundo essa questão. Os astronautas americanos realmente aterrissaram na Lua? Muitas pessoas conhecem as famosas teorias da conspiração sobre a Lua. Uma delas é que havia bases alemãs nazistas. As chamadas teorias da conspiração do projeto Apollo também são discutidas com frequência, e vamos aproveitar essa oportunidade para falar sobre elas. Uma resposta amplamente divulgada para a pergunta sobre o motivo do cancelamento do programa Apollo foi a seguinte: que na verdade eles estavam cansados de enganar o público. As imagens do astronauta Armstrong pousando na Lua são falsas. Uma razão muito conhecida para essa alegação foi a bandeira americana balançando ao vento. É um fato bem conhecido que não existe vento na superfície lunar. No entanto, uma análise mais detalhada da filmagem mostra que o vento não está relacionado. As bandeiras montadas em estruturas especiais simplesmente balançam devido a um fenômeno conhecido como oscilação forçada. Um pequeno experimento pode comprovar isso. Coloque um peso na corda e balance-o. Depois, solte a mão que está fazendo balançar. A corda com peso irá balançar várias vezes, porém, a cada vez irá balançar menos, e uma hora acabará parando por completo. No caso da filmagem da aterrissagem lunar, a bandeirada se deve ao impacto da bandeira sendo fixada. As ondas no tecido, na verdade, são apenas rugas. Isso ocorre porque a parte horizontal da bandeira não foi totalmente aberta. Outra justificativa frequentemente citada sobre ser falso é a existência do cinturão de Van Allen, o cinturão de radiação da Terra. Ele fica em dois locais, entre 4.000 e 17.000 quilômetros de altitude. Mesmo que uma pessoa consiga respirar em um vácuo, seria muito perigoso estar desprotegido lá. No entanto, não há nada a temer se você estiver em uma espaçonave devidamente protegida. A exploração espacial trouxe grandes quantidades de solo lunar para a Terra. Os locais de pouso, as bandeiras e os refletores dos astronautas podem ser vistos do espaço. O filme Dark Side of the Moon, O Lado Sombrio da Lua, lançado em 2002, é muito popular entre os teóricos da conspiração e possui uma cena de entrevista com a viúva do diretor Stanley Kubrick. Na cena, ela admite que a filmagem do pouso na Lua foi feita por seu marido. No entanto, não se tratava de um documentário, mas sim de um mockumentário original. Quando você assiste até o final, nos créditos dizem: "Este filme é uma ficção". Todas as cenas de entrevistas foram cortadas do contexto ou interpretadas por atores. É claro que aqueles que divulgam falsas informações e teorias da conspiração geralmente cortam esses créditos. Também vale a pena observar que na época do projeto Apollo tivemos a Guerra Fria. Os países ocidentais, como os Estados Unidos, estavam competindo com a União Soviética e outros países do campo socialista em tudo, inclusive no setor espacial. Os dois lados mandaram vários agentes para se infiltrar do outro lado. Apresentamos a seguir algumas histórias que dão uma ideia do tamanho do projeto. Em 1979, o Leventil, maior da KGB que faleceu nos Estados Unidos, revelou nomes de mais de 200 agentes que estavam no Japão. Isso é apenas o que o major sabia, e muitos deles eram pessoas famosas ou de alto escalão. Não conseguimos nem imaginar quantos agentes dos países do leste estavam nos Estados Unidos e na equipe da NASA. Se os Estados Unidos estivessem falsificando tudo, a informação certamente teria sido vazada para o serviço secreto soviético. Os soviéticos teriam ficado muito entusiasmados e teriam tido como uma carta na manga para a propaganda. Eles diriam: "Nós, a grande União Soviética, conseguimos enviar os primeiros humanos ao espaço." Os americanos tentaram ser mais espertos, mas não conseguiram nem mesmo fazer uma falsificação convincente.
No entanto, a União Soviética não duvidou do pouso de Armstrong e admitiu a derrota na corrida espacial. É claro que há também outra maneira de ver as coisas. Na verdade, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam sob um controle de um poder supremo que se autodenominava Nova Ordem Mundial. Será que o voo de Gagarin e a aterrissagem de Armstrong foram inventados? No entanto, isso é absurdo para ser verdade. Portanto, não vamos entrar nesse assunto dessa vez. Missão cancelada. Bom, parece que foi comprovado que os americanos pousaram na Lua. Agora vamos esclarecer algo diretamente relacionado ao que comentamos no início desse vídeo. E a pergunta é, por que o projeto Apollo foi cancelado? De fato, essa é uma pergunta muito interessante. Com esse projeto, os Estados Unidos conseguiram pousar na Lua 6 vezes. A famosa missão de Armstrong foi o Apollo 11, seguida pela 12, 14, 15, 16 e 17. Os dois últimos a pisar na Lua foram Eugene Cernan e Harrison Smith, membros da 17ª missão. Acontecimento de 14 de dezembro de 1972. Cernan e Smith sabiam que, pelo menos em um futuro próximo, não haveria humanos pousando na Lua depois deles. A última missão foi Apollo 20, que estava programada para ser lançada em 1974. No entanto, em janeiro de 1970, foi tomada a decisão de cancelar o projeto. E em setembro do mesmo ano, a Apollo 18 e 19 também foram canceladas. O principal motivo do cancelamento foi o fato de que oficialmente era muito caro e não fornecia muitas descobertas científicas. Os astronautas precisam de suporte de vida, alimentos, água e suprimentos médicos. Eles ocupam a maior parte dentro de uma espaçonave. De outro modo, uma nave não tripulada poderia transportar equipamentos úteis. Além disso, esses dispositivos têm acesso a muito mais informações do que o olho humano. O acidente da Apollo 13 em abril de 1970, que ocorreu durante a missão, foi sem dúvida um fator que contribuiu para o cancelamento. Os astronautas não estavam apenas lutando por suas vidas nas profundezas do espaço, mas também tentando concluir pelo menos parte de sua missão. O mundo todo assistiu ao evento por dias com um aperto no coração. Obviamente, o final foi incrível. Em 17 de abril, James Lowell, John Swigert e Fred Haise retornaram à Terra em segurança. No entanto, muitos ficaram espantados com o que teria acontecido se o resultado tivesse sido completamente diferente. Perder um robô no espaço não é nada legal, mas não há nada comparável a vidas perdidas. Tecnologias antigas perdidas. De qualquer forma, a exploração da Lua pelo projeto Apollo foi encerrada e todos os outros planos de retorno à Lua também foram cancelados. Mas já conseguimos ter uma noção de que as razões para isso é o custo alto e a eficácia questionável. A exploração lunar por rovers e rovers robóticos fornece mais informações científicas, tem um custo mais baixo e não coloca em risco a vida humana. A propósito, o orçamento da NASA também foi drasticamente cortado desde a época de Armstrong. Outro assunto que é normalmente esquecido é a perda de tecnologia. O mundo real não é nada parecido com jogos de estratégia de computador. Depois de adquirir a tecnologia necessária e construir as instalações certas, você não poderá simplesmente criar inúmeros robôs de combate que desejar até o final do jogo. Um projeto tão grande quanto o programa Apollo tem milhares de pessoas, centros de pesquisas de várias especialidades e enormes agências de desenvolvimento de tecnologia por trás dele. Também há um volume significativo de documentos que apoiam o processo, e nenhum deles tem uma importância menor. Até mesmo pequenas coisas podem causar catástrofes. Quando um projeto é concluído, todos esses documentos são colocados em um cofre. Mas nunca se sabe quais eventos inesperados podem ocorrer. Incêndios no armazenamento, umidade, insetos, roedores e mudanças de temperatura. As preocupações são infinitas. Mesmo quando está claro qual cofre contém o documento desejado, às vezes é difícil encontrá-lo. Isso também acontece em qualquer país, quando funcionários com mau desempenho acidentalmente jogam fora documentos valiosos ou os levam para casa. E não só uma ou duas vezes. Resumindo, tentar construir agora uma réplica exata da espaçonave que foi à Lua há meio século provavelmente não teria sucesso.
O motivo pelo qual isso é impossível, mesmo com a tecnologia mais recente, é que a documentação foi perdida. Em qualquer organização de desenvolvimento de tecnologia, não são apenas os documentos que são importantes, mas, antes de tudo, as pessoas. E no caso de pessoas, a situação é ainda pior. Mesmo quando Armstrong foi à Lua, todos os principais projetistas e outros executivos já não eram tão jovens e já haviam falecido há muito tempo. Ou suponha que você encontre uma pessoa de 75 anos que tenha participado do projeto de espaçonaves como pesquisador júnior ou engenheiro assistente quando era jovem, há meio século. Provavelmente não se lembrará de nada daquela época. Devemos colocar em mente também que eles não tiveram acesso a todos os detalhes do plano. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigado por assistir. Vamos direto para o resumo desse vídeo. A razão pela qual ninguém está indo à Lua agora é que a tecnologia antiga e essencial foi perdida. E também porque os benefícios de ir à Lua são questionáveis e as novas tecnologias quase não foram desenvolvidas. É claro que outros motivos, como sugerem as teorias da conspiração, estão fora de cogitação. As teorias da conspiração do programa Apollo e as fotos de alienígenas com Photoshop são irrelevantes. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Quem curtiu, inscreva-se no canal, deixe um like e não esqueça de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. Nos despedimos por aqui com um tchau por enquanto. Um forte abraço e nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Até lá!